Será que realmente você ama a sua pátria como ela merece? Será que realmente você é um verdadeiro patriota? Ou será que você é apenas mais um patriota temporário que só tem amor pela pátria, só reconhece que é um brasileiro em tempos de algum jogo esportivo, quer seja Olimpíada, Copa, então você só se torna patriota durante esse período? Eu espero que não. E hoje, para dar continuidade à nossa série, eu vou comentar o capítulo do livro Como Ser um Conservador, o capítulo A Verdade no Nacionalismo. Esse é um capítulo muito bom, porque muitas das coisas que ele fala aqui tem a ver com a nossa realidade, dá pra gente fazer reflexão, dá pra fazer uma reflexão de acordo com o que está ao nosso redor, de acordo com a nossa realidade. Então, no capítulo inteiro ele vai focar bastante na identidade comum e da importância da identidade comum para uma nação. Para uma nação ela ser bem fundamentada, para ela ter um bom funcionamento, ela precisa de uma identidade comum, ela precisa de algo que une os membros. Eu falei no capítulo anterior muito sobre a afetividade, a importância da afetividade para ser formada uma nação, uma sociedade. E a identidade comum ela é um pouco semelhante também à afetividade. Como a afetividade é importante para a formação da sociedade, a identidade comum também é muito importante para a formação da nação. A gente percebe que a identidade comum ela é semelhante ao amor de família. Em uma família, a gente tem diversos membros, e esses membros nem sempre são iguais. A gente tem até filhos de casais diferentes, a gente tem pessoas que pensam diferente, pessoas que agem diferente, a gente tem brigas até, mas só que essa família nunca se desune. Sempre ela está junto e sempre elas estão unidas. Dificilmente você vê uma família se desmanchar por causa de um pensamento diferente. As famílias normais, pelo menos, são assim. O amor que existe entre os familiares, o amor que existe entre membros, essa coisa de mesmo seu pai te batendo, mesmo seu pai não falando que você não concorda, você continua ali com ele, você continua ali respeitando ele. Isso é feito, isso acontece por conta da identidade comum. Os membros da família, eles têm uma identidade comum. Então, a identidade comum ela é algo semelhante ao amor familiar. E o que será que acontece quando uma nação ela não tem uma identidade comum, mas mesmo assim ela é formada, existe um Estado, existe ali um governo por trás? O que será que vai acontecer com uma nação que não tem essa base, esse requisito tão importante? O autor vai falar isso na página 59, numa frase muito interessante, que é a seguinte: onde quer que as pessoas se identifiquem em termos que não são compartilhados por seus vizinhos, o Estado, então, fracassa diante do primeiro golpe sério, como aconteceu na antiga Iugoslávia, na Síria, na Somália e hoje na Nigéria. Então, o autor mostra aqui nessa frase como é importante a identidade comum para que o Estado tenha um bom funcionamento, porque porque a nação, na verdade, seja uma nação bem fundamentada. A gente vê isso muito na África. Na África existe vários tipos de guerra, existe muitos tipos de guerra civil. Isso acontece muito porque aquela nação, o povo africano, eles não foram unidos de acordo com uma identidade civil. Quando formaram a nação deles, eles não se preocuparam muito com a unidade, não se preocuparam muito com a identidade comum. E quando fizeram isso, a gente tem membros que posicionamento diferente, membros de tribos diferentes, membros de raças, de pessoas muito diferentes. E o que acontece com essas pessoas diferentes acaba gerando guerras civis. Então, uma das consequências da falta de identidade comum é a guerra civil. É interessante que no final já do capítulo, o autor ele vai falar sobre a cultura de repúdio. Por que existe uma cultura de repúdio contra a identidade comum de um país? Por que será que existe isso, toda essa cultura contra o nacionalismo, contra aquele amor à pátria que muitos países têm? O autor demonstra que isso acontece por conta de interesses globalistas. Isso é bem plausível. A gente sabe que, de uma maneira ou de outra, existem vários tipos de ordens mundiais que querem formar governos globais. O homem sempre tem tendência a querer centralizar o poder, a querer ser mais poderoso. Então a gente tem muitos grupos querendo formar um mundo organizado, um mundo unido, né? Um mundo com um governo totalmente global. E para esse governo global, para o globalismo se instalar de vez, o que a gente precisa? A gente precisa de acabar com a identidade comum de cada nação.
Porque uma nação que é bem fundamentada, uma nação que tem seus membros patriotas, que tem seus membros que reconhecem a identidade comum, vai ser muito mais difícil do globalismo se estabelecer. Porque a gente vai ter ali várias pessoas que vão resistir, que não vão querer um governo global e sim vão querer o jeito que as coisas estão. No Brasil, se de repente surgisse uma proposta de mundo globalizado, alguma das ordens mundiais quisesse tomar conta do poder de tudo, provavelmente os brasileiros não iam ligar muito, porque é difícil a gente achar uma entidade comum no nosso país. Às vezes eu paro e reflito um pouco, falo, qual é a identidade comum que une nós brasileiros? Eu até comentei isso um pouco no primeiro vídeo que a gente fez sobre o livro, que é uma análise mais geral. Eu comentei um pouco e falei que realmente é difícil a gente achar uma identidade comum no Brasil. Por que a gente tem? A gente tem o samba, que muitos falam que é algo que demonstra bastante o brasileiro, mas eu não acho que isso é capaz para sustentar uma sociedade. E, na verdade, nem todo mundo gosta de samba, algumas pessoas, como eu, odeiam bastante. Então a gente tem algumas questões culturais, porém isso não é o bastante. A gente pode falar, a única coisa que eu consigo ver de verdade no Brasil é o patriotismo geográfico. Isso realmente acontece. A gente tem orgulho das nossas matas, a gente tem orgulho das nossas praias, porém isso não é suficiente, porque isso é algo muito físico, né? A gente falar que eu amo muito as nossas matas, uma mata como essa que eu estou aqui agora, você fala, eu gosto muito das nossas matas, é realmente algo bonito, é realmente algo que une a gente. Porém, é algo muito físico, a gente precisa de algo mais abstrato também, não é bom a gente ficar só na questão física, por isso pode gerar problemas futuros. No final do capítulo, o autor, na verdade nem no final, é no meio do capítulo, o autor vai falar de uma questão tanto quanto complicada, tanto quanto delicada, que é a questão do Estado e da religião. Muitos conservadores são extremamente a favor do cristianismo, do Estado cristão. E eu, até certo ponto, também sou a favor disso. Porém, o autor aqui, ele não é muito a favor, mas vai para uma questão mais de interpretação. Eu concordo que o Estado deveria ser cristão, porém eu não acho que o Estado deveria obrigar o cristianismo. Ele deveria promover os valores cristãos. Porque quando a gente tem um Estado muito totalitário, por exemplo, um Estado cristão, que fala, agora não pode mais sexo no casamento, agora não pode mais isso ia acabar gerando alguns problemas. Por quê? Porque como o autor demonstra, a lei da religião é uma lei absoluta, é uma lei que ela não muda. E às vezes, as leis elas precisam ser um pouco mais maleáveis, as leis precisam ser mais seculares. A diferença entre a lei secular, que é a lei que o Estado segue, a lei que a nação segue, e a lei absoluta da religião, é que a lei secular ela muda. Então, em alguns tempos, é interessante que a gente tenha uma mudança na lei. É interessante que ela muda, se essa lei não deu certo, a gente vai lá, põe outra. Porém, às vezes essa mudança também vem para pior, né? A gente sabe que muitas vezes as leis mudam só para prejudicar os cidadãos. Mas isso vai de uma questão um pouco mais de interpretação da pessoa. Eu ainda acho que o Estado ele tem que promover os valores cristãos, porém um Estado totalmente cristão ali, como se tivesse um clero igual tinha antigamente, eu não sei se isso seria muito bom, se isso poderia gerar algum problema. Sinceramente, eu ainda não consigo, ainda não tenho consistência para dar uma opinião mais séria, dar uma opinião mais embasada. Eu ainda tenho um pouco de dúvida, ainda estou ali um pouco em cima do muro. Mas acho que a promoção dos valores, isso deve acontecer com certeza. Não adianta nada a gente não ter um Estado cristão e a gente ter organizações como a ONU, como a União Europeia, porque elas agem como se fossem deuses, né? O que acontece? O autor explica que às vezes alguns tipos de tratados eles são igual deuses, porque primeiramente, um tratado entre diversos países, ele é feito num contexto entre os líderes daqueles países, né? A união dos líderes daqueles países. E às vezes esse tratado ele serve para a realidade de um país, mas não serve para a realidade de outro. Então é como se fosse algo absoluto que independente de um tempo não muda, independente da nação não mudasse. E aí os tratados internacionais, os tratados que acontecem, acabam agindo semelhante a Deus. Ele vai falar até do Tratado de Roma. Esse Tratado de Roma, se eu não me engano, a data foi em 1957, se eu não me engano, e esse tratado foi o começo da União Europeia, né? Que eles fizeram ali uma livre imigração entre os países e tudo mais, os países ali da União Europeia. De início, esse tratado não gerou nenhum problema. Porém, atualmente, o Reino Unido, que é da onde que o autor é da Inglaterra, o
que aconteceu com o Reino Unido? Hoje em dia ele tem 2 milhões de desempregados, ou seja, a gente tem 2 milhões de britanos desempregados. Porém, mesmo assim, continuam vindo um monte de imigrantes para trabalhar no país e o país está numa situação complicada, está numa situação de muito desemprego. E da maioria das vezes, quando o país tem a fronteira muito aberta, o imigrante vem e ele trabalha por um valor muito melhor do que o próprio morador daquele país, né, o próprio britânico. Os imigrantes que vêm de outros países, né, ele dá até o exemplo dos países os países da Europa que eram comunistas, eles vêm de uma miséria, eles trabalham por, sei lá, por $100, enquanto que o membro da sociedade mesmo, o britânico de verdade, ele trabalha por um valor mais alto, porque ele tem uma mão de obra mais especializada, e aí acaba prejudicando o emprego do próprio britânico. Então é interessante a gente observar um pouco esses aspectos, que às vezes, mesmo a gente não tendo um Estado cristão, mesmo não tendo um Estado regido pela lei de Deus, a gente tem a ONU, a gente tem a União Europeia que age de maneira semelhante. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês continuem conseguindo ler bastante o livro, conseguindo tirar bastante conteúdo. Não esqueçam de fazer suas anotações. Eu sempre foco um pouco em falar anotação, porque a anotação é algo que para mim foi muito diferente. Eu tinha o costume de ler e só ler, né? Então eu lia um capítulo do livro, eu entendia até, porém daqui uma semana, 2 semanas eu não lembrava mais de nada. E com as anotações, a anotação ela é uma base para a memória, é um auxiliar da memória muito interessante. Então é uma dica que eu deixo para vocês aí já emendada nesse vídeo. Aí pode ser que posteriormente eu faça um vídeo falando sobre dica de leitura, que é algo que eu gosto de fazer bastante, mas já é uma dica emendada nesse vídeo de hoje aí para vocês sempre fazendo anotações. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês possam acompanhar bastante sério, possam entender bastante e até o próximo vídeo.